Bom dia a todos, agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem a primeira parte que vai trazer o enunciado evangélico tirado do Evangelho de Jesus, depois as instruções dos Espíritos e depois o esclarecimento de Kardec sobre aquele tema. Então, vamos começar vendo no capítulo 9 a parte que Kardec foi buscar lá em Mateus, capítulo 5º, que é o capítulo do Sermão do Monte, que começa o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matará será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, que era uma expressão de desprezo, que a pessoa falava e cuspia do lado, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então, Jesus deixou de forma bastante clara as consequências dos atos agressivos. E nós temos que meditar sobre isso. Porque, geralmente, quando nós vamos fazer qualquer oração, nós pedimos paz a Deus. Mas, geralmente, também esquecemos que nós devemos ser agentes da paz onde estamos. No centro, no nosso serviço e, principalmente, dentro de casa. Para nós percebermos por que Jesus foi tão enfático nesse tema, é só nós buscarmos um ensinamento que consta lá do livro Nosso Lar. Todo mundo sabe que André Luiz era um médico e, após o desencarne, ficou 8 anos no umbral. Por que ele ficou no umbral? Porque ele cometeu um suicídio indireto ou inconsciente. Depois que ele foi de 8 anos até o momento que ele se arrependeu mesmo, ali deitado no meio da lama, fez um pedido para Deus que ele nunca lembrou antes de ter feito e foi socorrido, ele já estava no Nosso Lar e foi atendido por um médico chamado Henrique de Luna. E o médico disse a ele: que pena que você chegou aqui pelo suicídio. E ele falou: de jeito nenhum. Eu não cheguei pelo suicídio. Eu passei por uma doença, ele teve câncer, né? No intestino, eu passei por uma doença e depois de ficar muitos dias internado, eu acabei morrendo, mas eu não fui suicidar. Aí o médico falou: olha, o corpo espiritual não mente. Então, qual a razão do suicídio indireto dele? O médico foi relatando: olha, você comia demais, bebia demais, tinha um desequilíbrio na área sexual, chegou até pegar sífilis. Mas, se você tratasse bem as pessoas, você não teria o câncer que vitimou, que tirou a sua vida. Mas como você era muito ríspido com todo mundo, as pessoas te mandavam de volta emanações muito negativas. E isso agravou o seu problema e gerou o câncer que te tirou a vida. Então, para nós percebermos como é importante nós nos mantermos em paz, como é importante nós fazermos um esforço para sermos agentes de pacificação. Para que nós entendamos assim de uma forma bastante simples,
Vamos lembrar, acho que é no livro dos Mensageiros, segundo livro da série André Luiz, que André Luiz estava com o mentor, estavam visitando o campo. De repente, eles veem um homem caído, totalmente ensanguentado, que tinha levado um coice do burro que estava trabalhando com ele. E o que fez o mentor que estava com o André Luiz? Chamou o espírito responsável por aquele setor do campo. Porque em todo lugar tem mensageiros de Deus. E esse espírito se apresentou. Ele falou, meu amigo, como que você deixou isso acontecer? Ele falou o seguinte, olha, eu fiz tudo para que não acontecesse. Ele começou, como sempre eu fazia, a bater no burro, a bater, e eu tentei de todas as formas que ele parasse. Coloquei muito amor na mente dele, coloquei muita paz na mente dele para que ele parasse, mas ele insistiu tanto que no momento que o burro não aguentou mais e desferiu-lhe um coice. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, porque sempre nós vamos ter a ajuda de Deus através dos seus emissários. Mas muitas vezes nós não deixamos que aquela ajuda nos favoreça. Nós nos precipitamos, nós se deixamos levar pela cólera, nós se deixamos levar pela precipitação, e aí nós passamos a colher consequências muito difíceis. No momento de cólera, no momento de uma briga, por exemplo, eu posso tirar a vida de alguém ou posso perder a minha. E não dar tempo para que o meu espírito protetor, ou outro até enviado de Jesus, possa me socorrer, porque o meu ato não deixa que a ação dele interfira nas consequências que eu estou gerando. Então, é muito importante nós começarmos a refletir sobre isso, todos nós. Porque nós trazemos um instinto agressivo que era natural e até necessário lá no começo da nossa trajetória, que era, quando agredido, correr ou lutar para sobreviver. Então, toda vez que alguém me ofende, toda vez que alguém me causa um prejuízo, eu vou ficar com raiva. Então, essa raiva é uma coisa quase que natural dentro desse nosso nível evolutivo. Vai chegar uma hora e nós vamos evoluir e vamos melhorar muito a nossa inteligência emocional, de forma que, quando acontecer isso, nós vamos continuar em paz. Mas nós não estamos, a maioria de nós, pelo menos, não estamos nessa fase ainda. Quando alguém nos agride, quando alguém nos provoca, nós nos sentimos agredidos e o corpo, ele, baseado no subconsciente, ele não pensa o subconsciente. Então, ele ativa no corpo glândulas que soltam adrenalina e um monte de ínas no nosso sangue para que nós realmente possamos correr ou brigar. Então, naquele momento, eu estou mal. Naquele momento, eu passei a correr risco, que pode realmente, como eu disse, no momento de raiva, de cólera, eu fazer uma coisa que eu vou me arrepender de muito aí na frente. Então, nós temos que procurar ir dosando esse tipo de ação. Ou seja, deixarmos de reagir tanto. Porque nesse movimento, quando alguém me faz uma ofensa e eu me encho de adrenalina no sangue, e eu me deixo levar por ela, eu reajo à agressão. E na grande maioria das vezes, eu reajo numa desproporção de forças. Algumas vezes a pessoa me agrediu de um tanto, e algumas vezes nem percebeu que me ofendeu, que me agrediu.
E eu passo a revidar de uma forma muito forte. Então, nós temos que começar a controlar esse nosso processo. Tem umas palestras da Nete Guimarães, que é médica, é filósofa, psicóloga, e ela fala uma coisa assim bastante importante do nosso corpo, que nós temos sobre o cérebro aqui uma glândula chamada amígdala. Não é essa amígdala da garganta, é uma glândula aqui. Qual a função dessa amígdala? É fazer com que hajamos no momento de bastante apreensão, de bastante necessidade, sem que precisemos raciocinar para isso. Por exemplo, é mais fácil ver isso nos animais, que também o têm. Eu dou sempre o mesmo exemplo, mas vocês me desculpem. Uma gazela lá na África. O predador dela é o leopardo ou o guepardo. Então, se ela ver, o que acontece nessa perseguição? O leopardo ou o guepardo corre bem mais que ela, mas eles têm um poder de reação muito rápido, eles conseguem correr tipo 100, 200 metros. Se ele não pegou, ele tem que parar, porque o corpo dele não aguenta mais. Então, se ela vê o leopardo, por exemplo, e for raciocinar, nossa, é um leopardo, eu vou correr, ele já pegou. Então, o corpo tem uma função protetiva aí, ligado ao nosso instinto de conservação, que quando ela vê o leopardo, ela ativa, essa amígdala, ela ativa uma sensação nela de correr. Depois que ela está correndo, que ela vai raciocinar do que ela está correndo, mas ela já sai correndo. Então, nós temos dentro de nós também essa amígdala, que faz com que nós respondemos a padrões. Então, muitas vezes nós temos um padrão de bateu, levou. Toda vez que alguém toca no meu orgulho, toca no meu ego, ou me causa qualquer tipo de prejuízo, ou fala para mim com uma palavra ríspida, eu tenho tendência de reagir da mesma forma. Então, isso eu vou ter que ir mudando. E uma forma de mudar é perceber como eu estou reagindo perante outras pessoas. Eu vou notar o seguinte, que na maioria das vezes eu estou fazendo tempestade em copo d'água. Ou seja, eu estou reagindo a uma coisa que não tem valor nenhum, a uma pessoa que não está no mesmo nível mental evolutivo que nós mesmos, e assim nós deveríamos relevar aquela situação. Ficar equilibrados dentro de nós, apesar de recebermos esse tipo de ataque, entre aspas. Então, é uma questão seguinte, eu trabalhar para não mais reagir, não deixar a amígdala mudar esse padrão dela, no sentido do quê? Daqui para frente eu vou sempre não reagir. Se alguém me ofender, eu vou pensar no que ele falou, vou refletir as consequências do que ele falou, vou ver se aquilo é importante ou não. Então, eu vou ficar quieto um pouco de tempo. Porque quando eu fico quieto um pouco de tempo, seria até melhor se eu estivesse numa situação que eu pudesse elevar meu pensamento a Deus. Porque aí eu já me contato imediatamente com alguém enviado por Deus que quer me ajudar. Então, nesses momentos, que são os momentos perigosos de nossa vida, são momentos que corremos riscos muito grandes, é o momento de parar e elevar o pensamento a Deus. Porque quando nós não fazemos isso, nós ficamos que nem o homem lá do livro, se não me engano, o livro Os Mensageiros, que o Espírito tentou de tudo para que ele parasse de agredir o burro, mas ele continuou naquela cólera e acabou sofrendo as consequências de um ser irracional. Então, nós temos que começar a trabalhar isso em nós, para deixarmos de reagir, procurarmos desligar-se daquela pessoa no ato, procurarmos refletir um pouco. Nós vamos ficar com raiva ainda, é natural que ainda fiquemos, porque
o nosso corpo ainda vai continuar liberando adrenalina. Nossa inteligência emocional não superou esse fato ainda de nós termos liberado no nosso corpo adrenalina. Um dia ele não vai liberar mais, porque ele sabe que a gente vai estar de pleno controle da situação. Então, ficou com raiva, ficou com ódio, para. Tá? Na hora, a melhor coisa é o que o Chico falava: põe um copo de água na boca e não engula. Segura aquilo ali até a raiva ir se dissipando. Então, nós vamos percebendo, ao fazer isso, que os motivos que nós ficamos com muita raiva, muitas vezes são provenientes do nosso orgulho. Então, se alguém mexe com a nossa personalidade, a imagem que nós tentamos passar para os outros, nós ficamos muito irascíveis. Se alguém mexe com o nosso egoísmo, mesma coisa. Então, é uma situação que nós devemos até reverter a nosso favor. Por que eu estou tão bravo assim? Porque ele mexeu com o meu orgulho. Opa, então eu tenho que trabalhar esse orgulho. Eu tenho que trabalhar essa vaidade. Eu tenho que trabalhar esse egoísmo. Fazendo isso, eu vou deixar de ter consequências desagradáveis e muito complicadas da reação por cólera, e ao mesmo tempo eu vou trabalhando meu egoísmo, minha vaidade, meu orgulho. Uma outra coisa a pensar é o seguinte: por que nós estamos brigando? Vale a pena estar brigando por aquele assunto? Então, eu costumo brincar o seguinte, que dentro de casa, marido e mulher brigam por quê? Na maioria das vezes, marido e mulher brigam para ganhar a briga. Ou seja, se a gente for ver o motivo para o qual estamos brigando, nós vamos falar: mas para que perder tempo com isso? Para que nós levarmos desarmonia para o nosso lar? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: vale a pena brigar por isso? Vale a pena nós perdermos a nossa harmonia, a nossa saúde? Porque ao me desequilibrar, eu deixo desguarnecido, muitas vezes, algum órgão meu que é mais frágil. E neste momento, ele pode ser invadido por bactérias, por vírus, bacilos, que vão afetá-lo, porque eu deixo em desequilíbrio alguma parte do meu corpo. Então, é importante nós começarmos a trabalhar isso. Por que eu estou discutindo? Vale a pena discutir sobre isso ou não? Então, nesse item aí, nós temos que cuidar mais dentro de casa, porque é dentro de casa onde nós somos o que somos. E dentro de casa, muitas vezes, nós se damos o direito, entre aspas, de agredir, porque nós não somos educados muitas vezes. Se nós conseguíssemos, dentro de nosso lar, tratar as pessoas como nós tratamos dentro do centro, por exemplo, nossa, todo mundo seria feliz. Todo mundo, porque dentro do centro, geralmente nós não brigamos. Dentro do centro nós temos paciência, dentro do centro nós temos compreensão, né? A gente consegue ficar em harmonia. Só que dentro de casa nós temos essa dificuldade, e isso é muito comum. Nós percebemos muitas vezes nós mesmos como nós não conseguimos se manter equilibrado dentro de casa. Então, é um trabalho a ser feito, é um trabalho a ser buscado, para que nós possamos viver melhor. Porque tudo é uma questão de plantação. Eu participei durante muitos anos numa reunião de pais do Senda 15. Eu já falei isso aqui, vou repetir. E tinha ela participa até hoje, né? Eu parei de participar porque eu comecei a participar do coral no Jesus de Nazaré. Tem uma pessoa que ela é coordenadora de ensino, e ela cuidou da mãe e da tia com Alzheimer. E com muito amor. Acho que por ela ter esse mérito, ela tinha um problema de relacionamento muito grave com a nora. Ela não podia nem ver a nora, e a nora também não podia nem vê-la também. Então, o que aconteceu? Um dia ela sonhou
e ela se viu em outra vida com essa nora. E ela percebeu o quanto ela fez mal àquela nora. Então, por mérito, ela recebeu essa ajuda. E a partir daí, ela começou a tratar melhor a nora, e aí ficaram muito amigas, e só lá na frente ela contou isso para a nora. Então, nós temos que pensar algumas vezes nisso, ó, porque eu vou reagir também, não é de acordo com o que está sendo discutido ou de acordo com a situação, de acordo com quem está ali conversando ou discutindo comigo. Porque se for uma pessoa que eu gosto, geralmente eu não me desequilibro. Mas se for uma pessoa que eu já tenho algumas mágoas antigas, que eu não gosto dela, logicamente vai potencializar essa minha reação. Então, ao raciocinar sobre o que e por que eu estou brigando, eu vou tirando essa parte também. Porque eu vou perceber que, na verdade, eu não estou brigando por causa daquele assunto. Eu estou brigando com a outra pessoa, porque eu guardo mágoa dela, porque eu não perdoei, porque eu me antipatizo com ela. Então, eu vou me segurar. Poxa, não é justo brigar por isso daí. Eu estou, muitas vezes, me vingando dela. Então, eu tenho que começar a refletir sobre isso. Por que que eu discuto? Por que que eu brigo tanto? Nesse inteirinho, o agressivo, como nós vimos na passagem que está no nosso lar, ele perturba e recebe de volta. Mas nessa situação, nós não devemos ser passivos também. Se ser agressivo é muito ruim, então eu tenho que primeiro cuidar em mim de não ser agressivo. Porque muitas vezes eu estou levando a dor e o sofrimento para pessoas que eu amo. Agora, ser passivo, ou seja, se deixar agredir também não é bom. É muito ruim. Se eu estou numa situação que eu já me equilibrei e não preciso reagir, porque eu já estou em paz, e aquela agressão do outro não me afeta, ótimo. Estou na posição de Gandhi, olha, não perdoo ninguém porque não me sinto agredido. Mas se eu ainda não estou nessa fase, eu não devo me deixar agredir. Por quê? Porque isso vai gerar em mim ressentimento. O ressentimento é tão ruim quanto o ódio. Então, eu tenho que cuidar disso em minha vida. De que forma? Passar a agir de forma assertiva. Quando alguém me fala alguma coisa que eu percebi que ele realmente me ofendeu, sem razão de ser, e se eu venho guardando essa mágoa há muito tempo e só está gerando ressentimento em mim, eu tenho que trabalhar isso. Como eu vou trabalhar? No momento da agressão, fiquemos quietos. Porque naquele momento, se eu for partir para a discussão, é só jogar lenha na fogueira. Mas no dia seguinte, é hora de falar, olha, vamos sentar aqui. Você não percebe que muitas vezes você está deslocando a sua raiva? Você briga lá no seu serviço, não consegue reagir lá porque você pode ser mandado embora. E a hora que você entra em casa, você solta todo aquela emoção perturbadora que você teve lá em cima de mim. Não é justo. Porque eu também trabalho, eu também me esforço. Então, começar a se colocar, começar para mostrar para o outro o quanto ele está agindo errado. Porque agindo assim, eu fico de bem comigo. Olha, vai chegar uma hora, se for um caso de um relacionamento muitíssimo abusivo, que eu tenho que sair daquele relacionamento. Eu fiz de tudo para continuar, mas ele está sendo muito... danifica muito a mim mesmo. Então, o Espiritismo tem lá na Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos, não é contra a lei de Deus o divórcio, não, uma coisa natural até, é lógico que é um mal necessário, algumas vezes, mas o bom é nós continuarmos juntos, procurando trabalhar para se reharmonizar, só em situações muito graves que nós devemos agir assim, rompendo. Mas, como eu falei no caso da minha amiga e da nora dele, muitas vezes passando a tratar melhor o outro, e mostrando a ele o quanto ele está sendo agressivo,
nós conseguimos grandes progressos. Então, é uma questão de trabalhar. Nesse capítulo também, Kardec vai tratar da paciência. Então, a paciência é uma coisa muito interessante em nossa vida. Só que muitas vezes nós confundimos a paciência com acomodação. Então, a pessoa acomodada não é paciente. A pessoa acomodada, ela deixa a coisa estar como está. Então, se a coisa está ruim, fica. Se a coisa quebrou, fica quebrada. Se o relacionamento ficou ruim, ela deixa. Então, isso não é paciência, é acomodação. Paciência é uma grande virtude que leva a pessoa a ficar o melhor equilibrada possível nos momentos onde tem algum problema com outra pessoa. Nos momentos de crise, ela consegue ficar o mais harmonizada possível. Então, é um treinamento. É bom nós lermos sobre paciência, que paciência é a ciência da paz, que a paciência vai nos trazer uma vida melhor, para nos impulsionarmos a ela. Mas só vamos aprender sobre ela convivendo. Só vamos aprender a ter paciência vivendo as situações do dia a dia e procurando ficar o mais harmonizados possível. Então, onde que nós vamos treinar isso? Em casa, como nós já falamos, no trânsito, não é? Como nós perdemos a paciência no trânsito? Muitas vezes, a pessoa que está nós perdemos a paciência, ela errou. Ela devia ter dado sinal e não deu. Ela nos fechou. Então, ela cometeu um ato errado. Mas aí nós já ficamos desesperados. Muitas vezes corremos atrás dela com o carro, começamos a xingar. E aí nós entramos numa zona perigosíssima. E a gente não sabe onde vai acabar isso. Então, é uma questão seguinte, eu não vou me enervar mais com o trânsito. Agora, quando eu vou ver se eu estou progredindo sobre esse tema? No dia que está tudo calmo, que eu tenho muito tempo para chegar no serviço, meu carro está bem, tem gasolina no carro, está tudo tranquilo? Não. É no dia que eu estou mais apressado, no dia que eu estou atrasado para chegar, no dia que eu estou com algum problema. Então, é nesse dia que eu vou perceber se eu já estou adquirindo paciência. Que é aí que eu vou ser testado na paciência. Então, a paciência, ela é uma atitude ativa, não é uma atitude passiva. A atitude passiva é de acomodação, não é bom na vida. Quando um problema surge na nossa vida, por que ele surgiu? Para que, procurando resolvê-lo, me torne melhor. Então, ter paciência, esperar muitas vezes o tempo fazer a parte dele, porque algumas vezes nós nos precipitamos. Uma das coisas muito problemáticas na nossa vida é precipitação. Se vocês pensarem na vida de vocês, como eu na minha, nós vamos ver que os maiores erros que nós cometemos foi agir de forma precipitada. Não dar tempo para refletir, não dar tempo para deixar Deus fazer a parte dele. Então, algumas vezes nós temos que esperar um pouco. Agir precipitadamente só vai aumentar o problema. Então, nós vamos agir, nós vamos ficar parados, mas vamos esperar a coisa andar. Porque muitas vezes nós não aguentamos esperar e isso vai gerar consequências muito ruins. A Joana de Anjos, num dos seus livros, ela fala que na Revolução Francesa, os espíritos fizeram de tudo para tirar Luís XVI, né, ou XV, acho que é 16, e Maria Antonieta da França, sem que nada acontecesse de pior para eles, no sentido de tirarem a vida deles. E, intuído pela equipe espiritual, amigos prepararam uma carruagens totalmente fechadas e foram levando
eles para saírem da França. Eu não sei se eles iam entrar na Bélgica, eu não me lembro. Quando chegaram na fronteira, estava aquela começo da Revolução, aquele monte de agito. Mas estava tudo correndo dentro do planejado. Só que, quando estava naquela coisa, o rei, ele não aguentou e abriu a janela para ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu a janela da carruagem, né, tirou o pano de lá, um morador de Paris ouviu. Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha jornal, não tinha nada. Então, as pessoas sabiam do rei, mas não sabiam da imagem dele. Mas aquele morador de Paris sabia. E aí precipitou tudo e acabaram perdendo a vida. Então, ter paciência, muitas vezes esperar. Você veja Jesus. Jesus, governador desse mundo, veio para a sua missão nessa terra. E ele tinha condição de fazê-lo com 12 anos. Porque com 12 anos de idade, ele já foi no templo e ensinava aos doutores da lei. Mas ele esperou o tempo correto. Ele esperou até os 30 anos, de forma que era o tempo que ele tinha que começar certinho a missão dele. Então, ele não se precipitou de forma nenhuma. Ele tinha condições de começar antes? Lógico que tinha. Um espírito Cristo, governador da terra, ele tinha condições de começar muito antes, mas não. Ele ficou lá, trabalhando na oficina marcearia do pai, fazendo serviços assim bastante simples dentro de casa, cuidando da mãe dele, cuidando das pessoas. Humberto de Campos conta que desde pequenininho ele pegava aquelas pessoas tidas por malfeitor e levava para dentro de casa e começava a falar do reino de Deus para ela. Então sempre ele fez isso. Mas a missão dele efetiva começou quando ele completou por volta dos 30 anos. Então, algumas vezes, a paciência exige isso, que eu não me precipite, eu espero a hora de agir, porque algumas coisas precisam acontecer antes que eu aja. Nesse capítulo também, ele vai trabalhar de um tema chamado obediência e resignação. Então, Kardec fala que obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Mas de que obediência Kardec estava falando? É Kardec ou Instruções dos Espíritos? Deixa eu ver, acho que é Instruções dos Espíritos. Instrução dos Espíritos, de Lázaro, Paris, 1863. Então, de que obediência Lázaro estava falando? De ser superviviente, assim, tudo que o outro manda eu vou fazer sem raciocinar, não. É obediência à lei de Deus. Nós aprendemos dentro do estudo das leis morais, do Livro dos Espíritos, que toda vez que eu ajo em consonância com a lei de Deus, eu estou fazendo bem. Toda vez que eu me afasto dela, eu passo para o caminho do mal e aí sofro como consequência, muitas vezes, sofrimento. Então, obedecer à lei de Deus, a lei do amor. Toda vez que eu, nos meus atos, eu pergunto, será que eu queria que estivesse fazendo isso para mim? E eu respondo sim, aí eu posso fazer. Não, então eu não faço. Então, para começar a pensar nisso. Tudo leva primeiro eu refletir antes de agir. Então, não agir quando eu estou com o estado emocional alterado. Eu estou com raiva, com ódio, com medo, com ciúme, com inveja. Não, nesse estado, não façamos nada, porque a chance de errar é total. Vamos nos precipitar, vamos fazer tempestade em copo d'água, vamos agir de forma muito errada. Outra coisa, meditar nas consequências. Porque não adianta eu pensar nas consequências depois que eu já fiz. Depois que eu já fiz, não adianta eu pensar nas consequências, eu já fiz mesmo. Então, eu tenho que pensar antes de agir. Então, nunca tomar atitudes assim, mais graves na nossa vida, sem refletir sobre as consequências. E para isso é importante também nós pedirmos a ajuda de Deus. Senhor, me ilumina como eu devo agir. Ele vai mandar ajuda com certeza. Puxa, eu estou
eu estou sendo humilde, pedindo para o Pai, olha, Pai, eu tenho dificuldade de escolher esse caminho. Mostra para mim qual é o caminho. E ele vai mostrar. É que algumas vezes ele mostra um caminho que é diferente do que eu queria fazer. E aí eu tenho que ter, aí sim, a obediência. Ó, se eu pedir e eu sei que aquilo que Deus está me mandando é certo, aquele outro caminho eu devo me afastar dele. Então, quando eu passo a agir em obediência à lei de Deus, os meus caminhos começam a ficar limpos. Porque nessa vida, a única coisa fatal mesmo que eu tenho na vida é o momento do meu nascimento e a época que eu previ para a minha morte. Lógico que mesmo cada morte eu posso ir antes, mas não é bom ir antes. Então, eu sou o dono do meu destino. Eu mudo meu destino a todo momento. Cada vez que eu planto coisas boas, eu vou colher boas. Cada vez que eu planto desequilíbrio, eu colho desequilíbrio. Então, ao agir mais em obediência à lei de Deus, eu vou estar limpando o meu destino. Ou seja, eu vou estar criando situações boas que vão trazer felicidade daí para frente na minha vida. E outra coisa que ele fala, então, o consentimento do coração, a resignação. Algumas vezes na vida nós vamos ter que se resignar, porque não dá para mudar a situação. Todo grupo de apoio, eu participo do Amor Exigente, nós sempre fazemos a oração da serenidade no início, ou seja, concedemos, Senhor, a serenidade necessária para mudar as coisas que eu posso modificar. Não. Para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, tem algumas coisas que naquele momento não dá para mudar. Um sofrimento, uma doença que eu não esperava, que pode ser de outras vidas. Se eu ficar com raiva da doença, se eu ficar odiando a doença, ela vai piorar. Mas se eu começar a tratá-la como um remédio, algumas vezes até amargo, para que eu me torne melhor, que eu começar até pedir para ela, o que você quer me mostrar, doença, para que eu mude, ela vai ficar mais leve. Então, se tem algumas situações que a gente tem que se resignar. Por exemplo, os nossos filhos. Os nossos filhos foram planejados para vir conosco nessa vida. Muitas vezes são entes queridos nossos de muitas vidas. Então, a nossa harmonia é quase absoluta com eles. Mas, de outras vezes, são espíritos que nós devemos muito para eles, ou nós os tínhamos como inimigos em outras vidas. E o melhor jeito de nós nos reconciliarmos com eles é vindo como pai, como mãe, como pai e filho, mãe e filho. Então, essa criança, esse filho vai nos dar um pouco mais de trabalho? Vai. Porque, por mais que vamos dando amor para eles, e essa é a única solução, dar limites, dar amor, ensinar valores desde pequeno, algumas vezes aquelas lembranças de vidas anteriores, inconscientemente, faz com que ele reaja de forma mais agressiva com os pais. Então, nesse momento, não adianta revoltar-se, não adianta desesperar-se ou blasfemar contra Deus, que a gente não merecia aquilo. Não. Se nós pedimos para passar por aquela situação, é porque nós sabíamos que aquilo lá ia dar trabalho, que seria uma situação que exigiria de nós bastante empenho, mas que lá na frente a gente ia conseguir reconciliar com aquele ser. Então, resignar-se em algumas vezes, ou seja, tem algumas situações na vida que não dá para mudar. E aí eu vou deixar ela acontecendo e vou aprender a trabalhar com ela. Não vou vê-la como meu inimigo, a situação, minha inimiga. E sim, como uma coisa que veio na minha vida para me fazer melhor. É difícil isso? Mudar dessa forma? Em parte porque nós fazemos errado isso há muitas vidas.
Então, eu sempre dou aquele exemplo de você colocar gasolina naqueles molicotes que coloca água. Então, se você jogar a gasolina fora e já jogar água, não tem como tomar a água, porque ela vai estar com gosto de gasolina. Então, vai exigir que você fique pondo água, tirando, até tirar o gosto de gasolina. Então, a nossa vida é assim também. Por muito tempo, nós traçamos um caminho de desequilíbrio. Então, a paciência exige também que nós não queiramos resultados imediatos. Então, se eu criei muito desequilíbrio minha vida inteira, eu não vou querer de uma hora para outra começar a colher resultados bons só porque eu já estou no caminho do bem. Não, ainda eu vou estar colhendo da plantação antiga, mas eu tenho que ter a resignação, porque agora eu já estou plantando diferente. E com certeza a colheita futura será melhor. Muito obrigado pela atenção. Eu vou passar agora para vocês. Se tiver alguma pergunta no chat, eu peço, por gentileza, para o Adriano ler. Ok, Edson. Nós já temos a Adriana fazendo a seguinte pergunta: o que fazer quando você percebe que a pessoa fala e você está sempre errada e vai contra as suas ideias? Calar e engolir o sapo. Isso não me faz mal também? Olha, tem algumas situações em que nós devemos agir assim, ó. Se eu sei que o que a pessoa está falando não tem nada a ver com o que eu realmente estou fazendo, eu sei que o que eu estou fazendo é uma coisa boa. Eu sei que o que eu estou fazendo, eu estou dando melhor do que eu tenho. Então, eu vou tentar não dar valor à opinião da outra pessoa. Eu vou tentar ficar de bem comigo. Olha, o que ela falou, eu não vou reagir. Não vou. Porque nessas horas, como que eu reajo na maioria das vezes? Eu vou procurar erro do procedimento dela. Então, por exemplo, é muito bom eu pedir para o meu companheiro, marido ou mulher, me dar um feedback das minhas atitudes. Ó, eu tô te tratando bem, mas geralmente a gente não consegue ouvir a resposta, porque quando a pessoa fala, ó, você podia melhorar isso. O que eu falo? Ah, mas você também faz isso. Aí a pessoa nunca vai dar mais o feedback. Agora, lembra do que eu falei, Adriana? É importante nós não nos deixarmos agredir. Então, no momento da agressão, não, mas no momento seguinte, olha, vamos conversar, aquilo que você falou, eu estou me esforçando, eu estou tentando fazer o melhor. Então, o que você falou não foi justo. A gente tem que se colocando, não se deixar, porque senão minha autoestima vai lá embaixo também. Então, é um trabalho de não se deixar desequilibrar pela agressividade do outro. Donizete até contou uma história na terça-feira passada de uma pessoa que sempre ia comprar jornal no mesmo lugar e o jornaleiro era muito agressivo. Aí um dia ele foi com um amigo, o amigo falou, mas por que você ainda vem comprar aqui? Ele falou, vem porque é perto de casa, mas eles te tratam mal. Falou, não, mas isso é problema dele. Eu não quero, não me deixa afetar pela agressividade dele. Então, eu vou tentar trabalhar isso, mas a partir do momento que eu acho que está passando dos limites, eu vou começar a colocar limite. É importante a gente colocar limite, não só aos filhos, mas também no relacionamento. Olha, o que você está falando, o que você está exigindo de mim, é coisa que eu não posso fazer, ou eu não sei, ou então eu estou fazendo o melhor meu. Mas, se ele não mudar, só de se sentir melhor, de já ter colocado, já ter exposto, você vai ficar em paz. Eu acho assim. E eu queria falar uma coisa também para você, na semana passada, que na palestra Cleomar, você perguntou quem eram os justos, né, naquela palavra. E eu falei uma coisa, depois eu fiquei meditando. Os justos, aqueles que vão ser salvos nessa passagem da terra para o mundo de regeneração, é quase todos nós. Só aquelas pessoas que continuarem obstinadas no mal,
não tiverem nenhuma propensão a fazer o bem, ajudar o outro, estão correndo o risco de ir. Porque se nessa passagem do mundo de regeneração só fossem as almas escolhidas, não ficaria 1% nessa terra. Então, no livro A Gênese, que nós vamos tratar lá em dezembro, que são pegados, Kardec mostra isso, que quando começar a encarnar espíritos melhores, o exemplo dele vai contagiar todos nós. Então, se já estamos nos esforçando para buscar o bem, está tranquilo. A Cleomara levantou a mão aqui, mas, Cleomara, eu vou pedir só um minutinho para você, que essa pergunta da Adriana é muito interessante. Primeiro que ela fala assim, quando você percebe que a pessoa fala que você está sempre errada. Uma das coisas que acho que ajuda bastante a gente também é a gente analisar quem é essa pessoa, né? Não analisar para falar mal, para criticar, fazer divulgação, mas para saber se ela é uma pessoa que ela dá o exemplo do que ela está fazendo, né? Se ela é uma pessoa boa, se é uma pessoa que se esforça para fazer o bem, e dependendo da situação, a gente pode levar em consideração que aquilo é um hábito dela e ela fala não só de mim, fala de todo mundo. Quer dizer, é uma circunstância que faz a gente, ajuda na nossa resignação, na nossa paciência em não se ofender, né? Primeiro ponto. E depois, quando você fala assim, ó, você está sempre errada, a pessoa fala que a gente está sempre errada, e vai contra as suas ideias calar e engolir o sapo, né? Bom, aí já pode ser um hábito meu, aí já é um hábito meu, né? O Edson falou muito bem na palestra aí, de que é uma reação minha, ou eu vou reagir, ou eu vou parar, né? E pensar realmente naquilo que eu vou fazer, pensando nas consequências, se eu estou só reagindo por causa do meu orgulho. Então aí, a gente sempre costuma dizer que engolir o sapo, ele é sempre bom desde que você consiga digerir ele, né? Fazer a digestão dele, porque se ele entalar na garganta, vai fazer mal para a gente. Então, com certeza, isso pode fazer mal, mas eu tenho que estar consciente de tudo isso. E a Cleo, pode falar, sua vez. Edson, você acha que a paciência depende de treino ou da evolução de cada um? De treino. Porque na vida, a parte da inteligência, nós vamos aprender trabalhando, né? Trabalhando, estudando para o trabalho. É esse o objetivo. A gente pode ficar até sozinho na vida, isolado, que a gente vai aprender. Já a parte dos sentimentos, nós só vamos aprender convivendo, não tem como. Mesmo a paciência. Você pega um livro bem grossão sobre paciência. Você acabou de ler o livro, você não está paciente ainda. Tem uma história de um palestrante espírita falando sobre paciência, e estava passando um mosquitinho, uma borboletinha perto dele na palestra, e a borboletinha passava e afastava. Uma hora ele pegou o livro e deu uma pancada na borboleta e jogou longe. Então, tudo que ele está falando sobre paciência perdeu efeito aí. Então, a questão é de convivência com a situação. Não adianta eu fugir. Então, se eu tenho dificuldade com algum ato daquela pessoa, atos corriqueiros, por exemplo, uma pessoa tem um tique, né? Uma forma de agir, que aquilo lá me irrita. De tal forma, um barulho que ela faz, eu vou procurar ficar do lado dela sem ouvir aquilo que ela faz, procurando fixar nas coisas importantes, mudando o jeito, até que um dia eu vou conseguir. Então, é um jeito novo de viver, mudando a forma como que eu fazia antes. Porque nós já temos o embasamento do Evangelho de Jesus há 2000 anos. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática, porque nós só jogamos para dentro da nossa consciência e não colocamos no ato nosso dia a dia. É o que o Haroldo Dutra fala, né?
a pessoa está com problema, ela vai abrir o livro do Evangelho. Eu falei um monte de vezes isso aqui. Aí chega lá, mansos e pacíficos. Isso que eu estava precisando ouvir. Mas se ela abrisse no perdão das ofensas, eu estava precisando ouvir também. Se ela abrisse em qualquer parte, porque a dificuldade dela não foi um espírito que abriu o livro, muitas vezes. Foi, como a gente não põe em prática nada do que aprende, qualquer lugar do Evangelho que a gente abrir vai ser para nós. Então, é lógico que é ao contrário, eu acho, Cleomar. É pondo em prática que eu evoluo. Aí chega um momento que aquela evolução, eu já subi um degrauzinho, e aquilo lá passa a me afetar menos. Eu acho assim, não sei se tem outras pessoas que têm outra opinião. É interessante essa pergunta, né, Edson e Cleomara, porque estava analisando aqui, estava pensando, por isso que às vezes é mais fácil responder depois, né, do que nem o Edson já responde na fogueira, né, mas aquilo que eu já conquistei, que a gente vai adquirindo das virtudes, a cada encarnação a gente vai melhorando aquela virtude, né, aquilo que eu já conquistei, aquilo é hábito, né, então você vai agir naturalmente. Mas aí que o Edson respondeu, na verdade, é aquilo que a gente ainda não conquistou. Aí a gente vai tirar a gente da zona de conforto, vão ser os desafios, e aí é treino total, porque é o que vai fazer a gente progredir. Eu achei interessante a pergunta nesse sentido. Isso daí que você falou é muito interessante mesmo, Diana, porque tem uma pergunta dos Espíritos que fala do bem, fala assim, olha, as pessoas que já fazem o bem naturalmente, elas não têm menos mérito do que aquelas que têm que se esforçar para fazer o bem? Os Espíritos respondem a Kardec, não, porque elas chegaram nesse estado se esforçando. Então, é mais ou menos, então responde melhor o que a Cleomara perguntou. Quanto mais eu vou evoluindo, mais eu vou tendo condição mesmo de se manter equilibrado. Mas para essa evolução eu tive que trabalhar, isso mesmo. E, Cleomar, muito obrigado de você perguntar, porque muitas vezes eu sinto falta das perguntas da Cleomar, que ela, quinta-feira quase que ela não vai mais, que ela faz sempre pergunta inteligente. Eu que agradeço, Bom, Adriana, ela não respondeu. Adriana, tá tudo bem? A resposta também da tua pergunta, né? Tá ok? Com alguma dúvida? Mais alguém também? Embora a gente já esteja aí, Adriana, ok, né? Já registrou aqui. Embora já são 10 horas e 58 minutos, quase. A Judite abriu o microfone. Oi, o Edson falou uma coisa. A gente está estudando o sinal verde na terça-feira, eu fiz umas perguntas também. Mas ele falou uma coisa importante hoje: não tomar atitudes sem refletir, certo? Para a gente parar. Ô Edson, tem como você passar, assim, para mim entender melhor? Eu acho que eu entendi, mas eu gostaria que você passasse mais. E isso, eu acho que coloca até dentro do nosso próprio lar, principalmente para pessoas que são ansiosas. A forma de tratamento. Quando que eu devo parar? Você vê, a gente encontra muito isso no amor exigente. O dependente químico, ele é uma pessoa que ele manipula demais para conseguir o objetivo de usar a droga, porque ele fica dependente, que lá fica uma necessidade quase que imperiosa para ele. Então, o que nós orientamos os pais nesse momento? Que ele vem pedir uma coisa, não concedam nada de imediato. Fala, eu vou pensar. Então, se ele pedir para o pai, fala que vai pensar. Pediu para a mãe, vai pensar. Aí depois o pai e a mãe se reúnem e vão os dois ver se deve conceder ou não, para não ficar aberto à manipulação dele. Então, é importante, nas situações mais difíceis, nós temos que tomar, muitas vezes, uma atitude mais grave da vida. Então, não tomar de forma precipitada. Enquanto que eu não tiver, pelo menos, um norte a seguir, eu não tomo a decisão. Não é uma questão de ficar acomodado, como nós já vimos, não.
eu estou querendo, e aí pedir ajuda a Deus, ao nosso Espírito Protetor, ajuda bastante, porque ele vai ajudar, ele vai mostrar o caminho. Então, aí depois que eu estou convicto, certeza eu nunca vou ter de nada, porque a vida muitas vezes mostra dois caminhos que parece que os dois estão certos e ao mesmo tempo os dois estão errados. Mas se eu parei, refletir, medir as consequências, pedir para Deus, eu vou enfrentar aquele problema daquele jeito. E se não for a melhor solução, eu já tenho um aprendizado para isso. Na próxima vez eu sei que o jeito melhor é o outro. Mas eu refleti, eu agi de conformidade com a minha consciência do que é certo e errado. É por aí mesmo. E eu volto agora para a Adriana. Obrigado, viu, Deus? Obrigada. Ok, então já são 11 horas. Quero agradecer primeiro o Edson. Obrigado, Edson, por estar aqui conosco. Mais um domingo, tá bom? Agradecer a presença de todos, pelas perguntas, pelas reflexões, e vamos, amanhã, com certeza, mais ou menos nesse horário, o Donizete vai estar disponibilizando essa palestra para a gente pode, então, ouvir de novo, pode compartilhar, pode sugerir para alguém, porque esse tema é muito bom e o Edson conseguiu, assim, aprofundar legal para a gente, isso com certeza ajuda muito a gente no dia a dia. Viu, Adriano? Então, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi, acho que todo mundo sabe, como eu sou meio lento em coisas assim de informática, muitas vezes no YouTube, muitas vezes não, sempre, no YouTube, dá para você mudar a velocidade de apresentação. Então, se você pôr uma velocidade de 1,75, conforme o palestrante, 1,75, com certeza você consegue ver bem. Ou 2 vezes, conforme a pessoa fala, você ouve aquela palestra pela metade do tempo. Então, a pessoa tem outras atividades para fazer, né? E hoje tem lives de qualquer jeito, mas eu aprendi esses dias, agora só ouço com a velocidade avançada, porque você ganha tempo, né? Sim, uma boa dica aí para quem quer otimizar o tempo aí do dia. Legal. Então, muito obrigado a todos, de coração.